Olá, muito bom dia pra você, Jogo Aberto Pará na área. Vamos falar de Clube do Remo, até porque sábado tem Leão em campo em Belém do Pará. Remo que recebe o Botafogo e expectativa de recorde de público sendo batido. Do lado do Papão, Transferban resolvido, a grana pingou e o Papão vai poder contratar. Agora, quem é que vai chegar para resolver a parada? Isso é assunto nosso aqui no Jogo Aberto Pará. Eu tô esperando a tua mensagem no nosso WhatsApp, que já vai aparecer na tela aí pra gente poder conversar, tá? E olha, 984017422, 984017422, manda o teu recado pra gente que a gente vai ler com todo prazer nesta quinta-feira com uma cara de sextou. Liane Coelho. Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Danilo. Ótimo dia a todos. Cara, quando se trata Sorte que a câmera não estava aberta, Liane. É porque eu sou acostumada a acordar cedo. Quando se trata de Remo e Paysandu, nunca um dia, só um dia, né? É isso. Magno Fernandes é o nosso convidado de hoje. Rapaz, a gente sempre fica naquela expectativa. O Magno é o cara que traz as informações de primeira mão, né, Magno? Então, vamos lá, bom dia. Bom dia, Danilo. Tem um atacante aí que tá para ser confirmado, assinado... Para, daqui a pouco a gente fala que... Já. Se o Magno postou, então Se é tu não verdade. sextou, amanhã tu sextará. Exatamente. Ó, a gente começa falando aqui justamente dessa série, essa novela que acabou finalmente... parceiro, a grana pingou, a conta aí foi paga, o Transferban do Papão. E quem foi que resolveu a parada? O homem, Helder Barbalho, nosso governador. Coloca aí na tela. Está todo mundo acompanhando uma polêmica que é uma dívida que o Paysandu tem com a FIFA, que nesse momento está impedindo com que o clube faça contratações para a Série B. O Banpará, o Banco do Estado, é o principal patrocinador do Paysandu. Hoje patrocina com 4 milhões e 400 mil por ano. Acabei de falar com a presidente do banco e nós vamos aumentar esse patrocínio. Nós vamos ampliar mais 600 mil reais, totalizando 5 milhões de reais para o Paysandu. E com isso, os recursos necessários com este implemento de 600 mil é exatamente o que o Paysandu precisa para pagar a FIFA. Com isso, está em condição de poder fazer contratações importantes para que o time possa seguir na Série B. Esta é uma ação que nós estamos fazendo para ajudar o Paysandu, para colaborar com o futebol paraense, para que os nossos times possam representar muito bem o estado do Pará. Isso é uma mensagem para a torcida bicolor e desejar muito sucesso para que a gente possa ver o Pará cada vez mais lá em cima. Um abraço, boa notícia e vamos trabalhar. Como é que o pessoal fala aquela expressão? Isso não é um prefeito, isso é um pai, né? Isso não é um governador, é um pai, porque é aquele negócio. Eu faço besteira, eu gero uma conta que eu não tenho como pagar, aí o pai vem e não, meu filho, tá aqui a grana, vai lá e resolva a sua vida. E a gente espera que essa situação do Transferban resolva a vida do Paysandu, porque pelo que a gente viu na partida diante do Vila Nova, tá precisando de gente para dar um respiro, para dar um próximo passo. Agora, o momento é de contratar certo também, né, Liane? Agora bora contratar, né? Bora trabalhar e bora contratar. Essa didática agora, até porque de fato precisa. O jogo contra o Vila deixou escancarado algumas coisas que eu não sei porque esse jogo foi responsável por deixar escancarado, já que já estava muito nítido. Derrota, né? Mas já estava muito nítido a necessidade do banco, mas por conta da derrota isso deixou mais exposto. Viu aquele momento ali de fato a diretoria falando em contratação. Foram citadas aí três posições, né? 3 contratações, na verdade. Posição foi a gente que já jogou por aqui. E aí, de fato, é um Paysandu que ontem a gente viu na coletiva falando que daqui para frente tudo é jogo decisivo. Tudo tem que ser considerado como uma final. E assim tem que ser. Magno Fernandes, essas 3 possíveis contratações que devem chegar no Paysandu. Você que flutua ali nos bastidores, tu tens algum rumo do que pode vir por aí, cara? Primeiro ponto, Danilo, boa tarde a você, Eliane também. Quem vem lá, né? Porque estamos já quase um mês de janela aberta e agora o Paysandu, se for pegar jogador de qualidade, vai ter que ir lá fora, porque aqui está difícil. Fecha início de setembro, Magno? Fecha dia 2 de setembro. Dia 2, bem no início, né? Ou seja, o Paysandu vai chegar na feira 9 horas da manhã. Praticamente. Já vai pegar o tomate batido. O popular, né? Refugo. O caranguejo mais magro. Refugo. Né? E aí que tá.
Tem meia de qualidade no mercado hoje disponível aqui no Brasil? Difícil, porque Fora. todo mundo quer. Talvez. O Paysandu necessita laterais. Tem, assim, de qualidade? Cara, lateral nem seria minha prioridade, não. A gente ontem fechou aqui na nossa conversa que o Paysandu precisaria Do de lado ponta. eu digo do lado esquerdo. Lado Porque- esquerdo. Eu Aí acho que vou o PK concordar contigo. Porque, O PK. tirando o Heverson, o PK, meu Deus do céu. E o Heverson foi muito mal contra Pois o Vila é. Nova. Já tem esse Defensivamente, o gol acontece depois de um erro dele. Ofensivamente, praticamente nulo. Né? O PK entra ali dentro O PK não daquele... estreou no Paysandu, essa que é a realidade. dentro daquele Se a gente contexto perceber, ali. todos os ajustes feitos pelo Claudinei agora, falando das vem laterais, tentando. é pelo lado direito. É com o Luan, a ausência do Brian, do Edilson. Pro lado esquerdo, literalmente é o revezamento PK o Heverson. Parece que não tem margem mais para esses ajustes. Que O não Luan, existe. quando entra, é pelo lado direito. Então, teoricamente, na cabeça do Claudinei, a situação do lado esquerdo deve estar resolvida. Então, Ou não tem... Agora, um ponto é, o Paysandu precisa de um meia, um cara que jogue para frente e um ponta. Esse terceiro homem, esse terceiro contratado, eu acho que pode ficar em aberto se um lateral esquerdo, lateral direito, para chegar... Aliás, até lateral esquerdo também, né? Sim. Porque para chegar alguém também pode ter que sair no meio dessa história, né? Eu optaria por um volante. Mais um Mais volante? Mais um volante. Tendo o Ronaldo Henrique, tendo o Vilela, Tô falando tendo de qualidade. Anderson Leite, o próprio Denner. Falando de Aliás, qualidade. pelas Pra trabalhar palavras o do meio Roger ali Aguilera do- da Rádio Clube, ele frisou, as contratações estão engatilhadas, então não se espante daqui para o final de semana serem anunciadas. Serem anunciadas, porque Maurício Ettinger, lá atrás, também para a Rádio Clube, ele falou, o Paysandu vai pagar o transfer na hora certa. Tudo bem que já passou dessa hora há muito tempo, mas foi preciso um sinal vermelho chegar na Curuzu, literalmente, o Vila Nova, e ter essa ferida exposta. Na verdade, a hora certa, a hora certa era o Matheus Vargas, né? Não, vamos lá, a hora certa era o Matheus Vargas, depois a hora certa virou Del Valle. virou o Del Valle, depois a hora certa virou uma coleta que não vingou, depois a hora certa virou um pedido de antecipação junto à CBF, mas no final das contas o que resolveu foi o patrocínio do governo do estado. E aí um ponto que tu frisaste. Quem foi o culpado disso tudo vai ser responsabilizado? Vai nada. E eu já coloquei isso aqui dentro do E programa não digo que o ontem. culpado já foi embora. Pois é, Magno, mas eu coloquei ontem aqui um ponto que parece que está passando batido. O Paysandu tem um conselho deliberativo. O Paysandu tem um conselho fiscal. Isso vai ficar por isso mesmo. As contas, por exemplo, da gestão anterior, que deixou dívida que gera transferban para o clube. Sim. Essas contas Sendo que foram o Roger era vice da gestão aprovadas. anterior. E aí é que tá. E aí, olha só, e eu tô falando rapidinho, desculpa, Liane, do transferban, mas o Paysandu ainda tem dívida ativa aí com o Hélio dos Anjos, com o Luizinho, que foi agora, mas o Márcio Fernandes também tem dívida ativa. Entendeu? Então, cara, essa política interna dos clubes é um negócio incompreensível, o quanto que grupinhos ficam se defendendo, se dizendo mais torcedor que o outro, mas no final das contas, eles estão se defendendo pessoalmente, numa Vira um círculo panela. vicioso. Pois é, então, e aí? E o clube fica em que posição na prioridade dessa galera, Liane? A sensação que a gente tem é que o transferban surgiu agora, né? Apareceu do nada essa dívida, surgiu no meio do caminho, pegou todo mundo de surpresa, quando, na verdade, acho válido destacar isso, não é bem assim. Não é que essa situação do Keffel surgiu agora, Foi empurrado no com a meio barriga, da né? curva, Pois não é é. que Já haviam apareceu, dado ninguém... avisos, já haviam. Exatamente, não tinha sido exposta, é uma coisa, não estava público, vamos colocar assim, mas não é de agora. Então, talvez para o torcedor foi uma surpresa, talvez para a gente pode ter sido uma surpresa, mas para a diretoria não. A FIFA não intervém dessa maneira do nada. Ela manda, né, comunicações, o clube manda comunicações até chegar nesse ponto. E o ponto aqui é o seguinte, eu fiz essa brincadeira da história do eu faço uma besteira, o papai vem lá e corrige, né? Só que é aquela história, a responsabilidade, ela precisa ser colocada aqui em dia. Porque assim, se toda hora que eu fizer besteira alguém vier limpar, eu não vou aprender. E aí eu pergunto, administrativamente, o Roger Aguilera, presidente do Paysandu, falou que a conta está fechando no 0-0 no Paysandu. Você vai fazer 3 contratações em um mercado que já está fechado, você vai gastar o que você não tem.
E aí, a conta que estava saindo no 0-0 vai sair em -2, em -5, para gerar um outro transfer ban, uma outra dívida, uma outra situação na justiça, porque, cá para nós, a situação do Paysandu hoje já está começando a chegar na fase do desespero. Sim. Administrativamente, vai entrar no desespero também? É essa que é a questão, e que o transfer ban, a situação do transfer ban está resolvida, mas a situação financeira não termina por aí. Eu acho que isso é muito claro que seja dito. Sobre a questão de campo, quem conversou com a gente, com a imprensa, foi o atacante Vini. E ele falou justamente sobre essa história, que agora não tem mais como relaxar. Vamos ouvir. Vista aqui, a gente está no sentido de urgência mesmo. Tem que vencer os jogos, tanto fora, tanto em casa. A gente tem que pensar nisso, né? A gente não pode, igual já foi falado, a gente estava um tempo sem perder, já foi falado em, a gente está 8 jogos sem perder e estamos a 8 pontos do G4. Mas estamos a 8 pontos do G4, mas ainda estamos no Z4, independente. Não tem como pensar lá na frente, sendo que a gente não conseguiu o primeiro objetivo ainda, que era sair do Z4. Então, é vencer o máximo de jogos, pontuar e é isso. Antes do jogo contra o Vila Nova, a gente nos bastidores conversava, né? Eu e a Liane, ela falando, olha, estou preocupada com esse Paysandu. E eu sempre falava assim, não, tem muito tempo, o Paysandu está crescendo. Agora, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não estou falando apenas pelo resultado, nem por tabela, mas o desempenho do Paysandu, ele me assustou. E a primeira vez que, de fato, eu fiquei preocupado com rebaixamento foi pós-jogo de segunda-feira. A minha preocupação, ela perpassa inclusive pela falta de repertório que o Paysandu tinha. A gente viu uma boa sequência do Claudinei, muito bacana, pontos importantíssimos conquistados, mas a gente via que, para variar, tinha uma dificuldade. Eu não estou falando sobre capacidade do Claudinei, eu estou falando do que tem à disposição para ele. Várias vezes batemos nessa tecla. A característica ofensiva do Paysandu é buscar H6, Diogo Oliveira lá na frente e se vira aí. Quando você pega um Vila, por exemplo, com zagueiros extremamente altos, que já vêm comprometidos em não deixar o Diogo Oliveira jogar tão pouco o H6, aí fragilidades começam a ser expostas. Então, aquela conta lá no início, somada essa situação de elenco, para mim ela liga um sinal de alerta. E Magno, só para a gente entender também, para ninguém achar que essa história do transfer ban é uma varinha mágica também. Até recebi a informação aqui, o Paysandu esse ano tem 29 jogadores contratados. Quantos de fato chegaram, deram certo e a gente pode falar, esses aqui acrescentam. Então, achar que, de repente, você vai trazer 3 jogadores que vão ser titulares e vão elevar o patamar do Paysandu para o Paysandu não passar sufoco, a história... H6, Diogo Oliveira. O próprio Diogo Oliveira. Anderson Leite também é titular. Mais ou menos. E a diferença do bom desempenho em quem está tendo sequência de titularidade? Peterson não. Alguém lembra daquele que veio do Tabena, que até esqueci agora o nome dele? Da onde? Wendel. Wendel Júnior. Wendel. É. Tem outros que estão por aí, tipo o André Lima entrou, aí a gente, o André Lima tá aí ainda. O André Lima mostrou que é típico jogador de Série C, porque no Confiança ele vinha arrebentando. Ele vinha se destacando. Onde? No Confiança, na Série C. Tá, pensei que tu ia me dizer que era no Paysandu. Não, porque no Confiança. Paysandu me prometeram Sandro Goiano até agora. Pois é, desse nem no branco dos olhos. Nada. O próprio Roger foi bem claro numa entrevista que ele deu para o Dinho, o seguinte, vamos trazer 3. Se bem que acho que nem o Paysandu sabe se é só 3 mesmo. Ou se pode vir mais. Mas, assim, pela qualidade dos jogadores, assertiva que foi feita nas últimas contratações, com o Wendel, ou melhor, com o Diogo Oliveira, com o H6. Então, o próprio executivo do Paysandu agora, o executivo... E isso já é trabalho analista... do Finazzi, né? É bom que se diga. Hã? Isso já é trabalho do Finazzi, que tem uma média de acertos muito maiores nessa última... Frontinho, tu quer dizer, perdão, né? Cara, por que eu misturo os dois? É porque os dois os dois atacantes, né? Com F. Passaram pelo... Frontini. Cara, tava igual o meme da Nazaré Tedesco agora, fazendo cálculo na cabeça. Cara, de vez em quando me dá uma assim, ideia. Mas, enfim, os dois já é do trabalho do Frontini, essa galera que deu certo, né? Um trabalho que, de certo modo, vem sendo produtivo, tanto o Frontini quanto o Cauê, o analista de desempenho do Paysandu, que se colocou no Paysandu Diogo Oliveira e o H6, aí dá o créditos para o que veio lá do Curitiba, que veio fazendo um trabalho muito bom. Agora, o Paysandu tem uma sequência de jogos
que também cria um sinal de alerta, porque ele pega a Chapecoense fora, aí depois ele pega um Operário em casa, que é um confronto direto, na briga ali se vai ficar ou não, e o Claudinei citou, perdemos em casa? Perdemos, mas temos condições de fazer novamente essa sequência boa de resultados. Esperamos que isso aconteça. Se Uma hora vencer... a derrota vinha, né? Hã? Uma hora a derrota vinha. Ah, claro, uma hora a derrota vinha, isso é natural, isso é normal. Mas da forma como veio a Curuzu, e não adianta culpar a chuva não, viu? Não, isso aí... Não adianta culpar a isso chuva aí não. Não Então, colou. Agora eu vou colocar o meu momento de desencargo de consciência. A falta que o Matheus Vargas faz na equipe e naquele momento conturbado, o quanto a torcida vaiou e pegou no pé. Porque tu tens ali, por exemplo, o Denner atuando, o Matheus Vargas, diferente do Denner, tinha total capacidade Ele de era o chute carregador de de fora piano. da área. Era o carregador de piano, assim, podemos dizer, no futebol. Cara, eu nunca entendi o Matheus Vargas sair de campo vaiado. Pois é. Eu nunca entendi. Sabe uma comparação que eu O faço? Matheus Vargas, só para finalizar, o Matheus Vargas, ele pisa na área, ele chuta de fora da área, ele faz com que o Paysandu fazia, né, com que o Paysandu atacasse com 4 jogadores. Hoje, quem é que tu tens para fazer isso ali no meio? Não, e aí, vamos lá, a comparação que eu ia fazer. Hoje, a gente tem uma torcida do Remo que, de alguma forma, acaba pegando no pé do Pedro Castro. Por quê? O Pedro Castro é um cara que entra e ele faz aquele trabalho ali sujo, vamos dizer assim, que o treinador vai gostar. Mas é um cara que toca para o lado, toca para trás, se expõe muito pouco. Faz um feijãozinho com arroz que não acrescenta. E eu até digo que eu já vi o Pedro Castro jogar bola e que eu não entendo se é falta de confiança, se está com algum problema físico, que até o Saluzari trouxe para cá. Justamente. O Denner, eu vou na mesma pegada. É um meia, tá jogando nessa função, toca para o lado, toca para trás, se movimenta, vem, recompõe, mas jogador que fica ali naquele trabalhinho insosso, entendeu? Mas que não faz diferença na prática. Então, assim, a gente questiona isso e o Paysandu está precisando de jogadores que façam mais do que um feijão com arroz sem graça, que é o que muitos estão fazendo. Eu lembro que no jogo antes do Vila, o Claudinei opta por entrar com o Peterson no lugar do Vini. Isso foi uma surpresa para mim, porque Sim. Quem vinha sendo a substituição direta era o Vini. E aí, no último jogo que ele coloca o Vini em campo, aí tu entende que tem questão do treinamento ali do dia a dia, porque o Vini entrou completamente nulo na partida. E aí, até um tempo desses, quem estava entrando era o Marcelinho. Fez gol, sumiu. Aí depois veio o Vini. Fez gol não, mas ajudou ofensivamente. Deu uma assistência, né? Saiu. Vem o Peterson, tem a chance dele. Saiu. Ninguém dá sequência. Entendeu? Ninguém está dando sequência. Enfim, vamos falar agora de Clube do Remo, isso porque, como eu falei logo no início do programa, a expectativa é que sábado a gente tenha o Mangueirão lotado. E para isso os azulinos fizeram campanha aí, até uma promoção de ingressos. Vamos colocar na tela aí como é que está a questão dos valores. Olha aí, o lado A, você pode comprar um ingresso duplo a R$70, ou seja, você e seu amigo compram, dá 35 pau para cada um ali. Cadeira, 140. Do lado B, a gente tem aí essa promoção também a R$50, saindo 25. Eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz sobre essa questão dos números na Série B de público, tá? O maior público até agora na Série B foi no clássico Atletiba, Atlético e Curitiba, onde nós tivemos 39.469 pagantes. É torcida única lá, né? Com torcida única. O segundo maior público é o Repá, com 38.154 pagantes. Depois vem Clube do Remo e Amazonas com 27.514 pagantes. Como é que está a expectativa de vocês para público em relação a esse jogo de sábado? Dá para acreditar que bate esses 39 mil e chega a 40 mil pagantes? Magno tem informação aí, né, A Magno? informação de agora que eu recebi, agora, que horas tem? São... Meio-dia, 8. Meio-dia 8. O Remo tem totais 14 mil torcedores presentes. Isso inclui sócio, isso inclui Ingresso gratuidade, vendido. isso inclui vendidos, toda essa situação, toda essa logística. Então, agora são 14 mil totais. Acha que bate em quanto, Liane? Seus 35 mil? Eu fico por essa base, porque apesar de vir de uma vitória e pega um Botafogo de São Paulo agora, que acredito que a torcida entra confiante falando de desempenho, tem todas as críticas envolvendo ali o técnico, né? Então,
Eu não arriscaria uns 40 mil, eu acho que um pouco menos. Eu aposto em 35 mil, mas eu acho que o torcedor tem que chegar junto. Porque assim, tá com promoção, o Remo tá em quinto, pode entrar no G4. Ah, mas o treinador, mas o jogador... Irmão, é hora de tu fazeres a tua parte. Entendeu? E a parte do torcedor é chegar lá, apoiar, ficar vaiando quando outro time pegar na bola. Então, tá na hora do torcedor azulino, de fato, chegar junto e fazer a parte dele. É uma campanha praticamente toda lá em cima, né? Tu não vê o Remo chegando até para 7º, 10º. Oscilou, mas mesmo quando oscila, tá oscilando lá por cima. A pergunta é, quem não oscilou até aqui na competição? Exatamente. Né? Então, aposto em 35 mil, mas, repito, torcedor azulino tem que chegar junto e fazer a sua parte. E aí não deu certo? Cobre. Mas faça a sua parte. É o que eu estou apostando aí, 35 mil pelo menos no Mangueirão. Vamos ouvir a galera? Porque aqui a galera faz a parte dela, com certeza absoluta. Tem muita mensagem aí pra gente no nosso WhatsApp. Bom dia, Danilo e Liliane. Sábado tem casa cheia no Mangueirão. Acredito na vitória do Leão, sem muito sufoco. Aí eu acho que tu tá querendo muito, Valdeir. Remo e sufoco parece que é a mesma coisa, né? Estão juntos na mesma frase. Exatamente. Alô, G4, tô chegando. Valeu, Valdeir. Um grande abraço pra você. Vamos seguir aqui com as mensagens. Quem é que vem agora? Bom dia. Feira fechando e Paysandu tentando encontrar algo bom. Impossível. Jogador com proposta só na palavra deve ser uma bomba atômica, é o Ronaldo da Sacramento. Nada esperançoso, né? Nada esperançoso sobre essa possibilidade aí dessa contratação. Parabéns ao governador do estado. Liane passou a madrugada comemorando. Será que é por isso que ela tá com uma carinha de sono? Rapaz, Liane. Eu acho bacana que tudo sobra pra mim. Eu nem levanto daqui. Pois é. E nem tenho dinheiro pra emprestar também. Vamos lá para a próxima mensagem pra gente fechar nosso primeiro bloco. Se não fosse o governador, o Paysandu tava lascado. Olha, o governador é remista e deu uma ajuda pra eles. Amada, protegida por Deus? Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso. Vamos lá passar. Vamos aqui passar para o nosso segundo bloco. Já já a gente está de volta com mais Leão, com mais Papão e, claro, com participação sua na nossa resenha aqui no Jogo Aberto Pará. Não saia daí. Já estamos de volta aqui no Jogo Aberto Pará. Rapaz, eu esqueci de um negócio importantíssimo. Tem um par de ingressos do Jogo do Leão que acontece no sábado que a gente vai sortear aqui. Mentira, eu fiz isso só para ver se vocês estão ligados. Pega o celular, manda o teu recado aqui no nosso WhatsApp e coloca na tela aí, ó. Cadê? Coloca aí, ó. 984017422. Torcedor azulino, quer um par de ingressos para ajudar a lotar o Mangueirão? Jogo Aberto Pará vai levar vocês na fita, então avisa por que tu mereces ganhar esse ingresso e bora lá pro Jogo do Leão, lá no Mangueirão com a gente. Ó, agora a gente vai falar de novo do Paysandu, porque, cara, nada é tão ruim que não possa piorar. Cara, quase que o Paysandu perde o seu artilheiro, mas pelo menos isso deu certo, né? Ufa. O Roger conseguiu segurar a onda e o Diogo Oliveira ficou. Vamos colocar na tela aí a reportagem do DOL. Diogo Oliveira recebeu uma proposta da China. Reportagem justamente dele que está aqui, Magno Fernandes. Me conta essa história aí, Magno. A situação foi o seguinte. Quase que o homem vai comer grilo lá na China. Uma vez. Não, a situação foi o seguinte, vamos lá. Antes dele chegar ao Paysandu, Sim. o Roger esclareceu isso na Rádio Clube do Pará, esse detalhe, que o Diogo Oliveira, antes dele chegar ao Paysandu, ele recebeu uma proposta do futebol chinês e outra, se não me falha a memória, é do time sul-americano. Lembrando que ele veio do Uruguai, né? Sim. Estava no futebol do Uruguai. Só que a do futebol da China, o salário era bem inferior ao do Paysandu. E aí, quando foi perguntado também sobre a possibilidade dele sair ou voltar para o futebol exterior, o Roger falou o seguinte, que ele tem, primeiramente, contrato fixo até o final do ano, emprestado junto... Montevideo Wanderers, não é isso? Hã? O time. É o Rentistas. Rentistas, isso. Só que tem um detalhe, ele tem aquele famoso gatilho que já aconteceu aqui em Belém com o Pavani e com o Ítalo. Renovação automática. Em caso de? Acesso. Aí esquece, né? Em caso de acesso. Aí esquece. Foi perguntado sobre isso. A possibilidade do Diogo Oliveira permanecer no Paysandu para 2026. Eu não sei vocês, mas tem essa questão de empréstimo. Eu já estaria negociando com o Diogo Oliveira, com o Garcês, para o ano que vem. Pois é.
Agora, o problema é o seguinte, é um Paysandu que disputa para não cair. E aí, se você fecha com um cara desse um contrato, um salário de Série B, Colocar o pé na frente das perdendo mãos. orçamento, caindo, aí complicaria, hein, Liane? É difícil até para negociar o momento atual do Paysandu, hein? Pois é, me chama a atenção essa renovação em caso de acesso. Não, é aquela cláusula contratual porque o Diogo Oliveira... Meio que burocrática, né? É o famoso gatilho que a gente fala no futebol, né? E outro que ele confirmou a renovação até 2026, final de 2026, é o Vilela. Então tá mais do que confirmado Aí eu já não entendo mais a nada. permanência do Aí já dá Vilela. pra fazer uma troca, né? Já não entendo mais nada. Enfim, bora E um bora ponto falar- rapidinho. Menos mal que o Paysandu conseguiu essa verba através do governador Helder Barbalho, porque o Paysandu ia pedir novamente adiantamento de cota, né? Eita, como Sim, pega. Pouca gente está se atentando a isso. A gente falou sobre isso aqui e já ia complicar o ano que vem. Já sem saber teve do ano que vem. passado, para Sim. esse ano, o ETK conseguiu fazer isso e aí teve esse problema de atraso de salário lá atrás e tudo. E ainda bem, menos mal, e não foi colocado o pé pelas mãos. O ponto aí que foi resolvido foi outro. Ó, vamos falar de Clube do Remo agora e justamente de jogador vindo da gringa. O zagueiro Tassano foi apresentado e, olha, ainda não dá para usar porque o homem está com dificuldade de se adaptar aqui em Belém. Vamos colocar na tela. Aqui é muito calor, muito bafo. Eu estava em Uruguai, está muito frio. E também isso, não estava treinando com a equipa, estava treinando sozinho, às vezes fazia campo, mas não é a mesma coisa. Então, pouco a pouco, estou fazendo uma adaptação. Ninguém mais que eu tem vontade de jogar, mas também é certo e é uma realidade que hoje não estou 100% para jogar. Eu fui dar uma pesquisada. Neste momento, em Montevidéu, está 9 graus. E aqui em Belém, esse clima ali de beira de fogão, quando a nossa avó faz o bolo, que tu vai dar um olho e bate aquele bafo, realmente é uma parada complicada, não é tão fácil. Cara, 3 meses parado. Eu achei bem honesta a coletiva dele, pra Sim. te falar a verdade. Porque ele fala que tá 3 meses parado, ele estava realizando treinamento, para não ficar totalmente parado, vamos colocar assim, mas que tem uma diferença quando você se junta à equipe e Sim. por aí vai. Né? Agora ele falou também sobre características, passou a sensação de que é um zagueiro que sai bastante, mas ele fala que se precisar também interceptar, ele vai interceptar. Então, gostei da honestidade, porém, 3 meses parado. Eu não vou muito nessa história da apresentação, né? Que o cara é lateral. E aí, quais são suas características? Não, eu vou muito na linha de fundo, faço cruzamentos, assistências. O cara se vende, é o Cafu, né? Muitas vezes, né? Então eu mas não aí, vou muito na Assim o corda. Nathan Santos falou e pelo menos está rendendo, né? Mas aí, pegando esses lances que a gente está acompanhando agora, me pareceu ser um zagueiro que sai bastante pelo lado direito, mas que também pode entrar naquele esquema de 3 zagueiros atuando centralizado. E um Então, ponto fica uma- que, queira ou não, isso pode influenciar na adaptação dele, ele passa 5 anos no futebol europeu, né? Tem isso também. Ele passa 4 anos em Portugal e tem uma temporada na Rússia. E agora estava no Uruguai. Aí Hã? daqui a pouco Não, para em Belém. ele não veio do Uruguai. Não, ele estava no Uruguai agora nesses 3 sim, nesse meses sem período, jogar. E aí para em Belém. E é a primeira vez, até outro detalhe, que é a primeira vez que ele vai jogar no Brasil. Sim. Então Tem é esse todo um ponto. pacote aí que realmente... É. Ainda bem que ele não chega com a necessidade de vestir a camisa e ser Não, titular, não, porque não. Camutanga e Reinaldo, acho que hoje, incontestavelmente, são os zagueiros do Remo. Ó, 12h20, você vê aqui em cima na tela. Vamos ligar pro torcedor azulino que vai ganhar esse par de ingressos aqui. E a gente, como sempre fala, já coloca na tela. A gente liga aí pro seu contato, uma ligação de vídeo. Você atende... Égua! Assim que eu gosto, meu amigo. Já? Qual o seu nome e quanto que vai ser o jogo? Edson Campos, 2-0 Leão. Legal, Edson. Valeu. 2-0 pro Leão, uma aposta boa. O Edson vai ajudar a lotar o Mangueirão. Já já a gente te passa aí os ingressos, tá? Valeu, Edson. Rapaz, é por isso que a Natália fica desse jeito. Né? A Natália Lago. E ele ainda pegou pesado, ele ainda colocou um já. Inclusive é com ela que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes eu vou agradecer. Valeu, Magno, muito obrigado. Bom feriado. Feriado trabalhando? Danilo. Só uma última rapidinho. Você falou do Uruguai, né? Mande. Veio o Tassano, veio Diego Hernandes. Remo deve confirmar ou assinar o contrato nas próximas horas do Mastriani. Atacante que está no Botafogo.
estava no Botafogo, mas pertence ao Atlético Paranaense. Ele deve ser o novo atacante do Clube do Remo para a sequência da Série B. Formação dada. Valeu, Yane. Canhoto, é isso. Até amanhã. Até amanhã. Agora é com Natália Lago e Agenor Santos no nosso Bora Cidade. Viu aí, Natália? Rapidola aqui, irmã. É, né, Danilo? Mal termina de falar, de anunciar que vai ter sorteio, a pessoa na hora, tô aqui. Já Agora atendeu, no Bora né? Cidade, como é que é, Agenor? Levam 2 ou 3 ligações, aí o povo já tá dormindo. Eu entendo até, Danilo, porque o povo já tá dormindo, tá na rede, passou da hora. Hora da cochilou. sesta, né? É. Tá com som. É isso, pessoal. Bom trabalho pra vocês e bom feriado pra quem não for trabalhar. Nós não vamos trabalhar, né? Estaremos de Ô, folga. delícia. É. Coisa boa. Bom feriado para vocês também. Aproveita aí. Boa tarde. Esse é o Jogo Aberto e você de casa, boa tarde, seja bem-vindo. O Bora Cidade começa a partir de agora. Boa tarde, Boa Natália. tarde, Agenor. Boa tarde para todo mundo. E a gente já começa, então, com imagens de um